Três palavras simples remodelaram a indústria manufatureira global: Made in China. E eles não fabricam apenas suas roupas ou brinquedos, mas também robôs humanoides, carros elétricos e drones. Produtos high-tech chineses podem ser encontrados nas ruas, nos céus e até nos quartos. Todos podem ser rastreados através de um único plano ambicioso estabelecido há mais de uma década, Made in China 2025. A iniciativa apoiada por Pequim tinha como objetivo mover a China de seu papel como fábrica do mundo para uma potência focada em tecnologia-chave. Mas quando o plano causou uma guerra comercial global, a China mudou seus planos, parou de falar sobre ele publicamente, enquanto continuava executando cada objetivo em segredo. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje vamos desvendar uma das estratégias geopolíticas mais bem-sucedidas da história moderna. Em 2015, a China lançou um plano de 10 anos que prometia transformar o país de fábrica do mundo em uma superpotência tecnológica. O Made in China 2025 estabeleceu 260 objetivos em 10 setores de alta tecnologia, desde robótica até inteligência artificial. Quando o Ocidente percebeu a ameaça, desencadeou uma guerra comercial que deveria ter destruído esse plano. Só que ao invés disso, a China simplesmente parou de falar sobre ele publicamente e continuou executando cada objetivo, só que agora em segredo. E assim como a China jogou essas cartas em silêncio enquanto o mundo inteiro assistia, eu vou te mostrar exatamente como eles fizeram isso e por que isso deveria te preocupar. Mas antes de mergulharmos nessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like maneiro para que o algoritmo nos ajude a levar essa análise para mais pessoas. E se você puder e quiser dar aquela força extra pra gente, aqui embaixo tem um botão escrito Hypar. Se ele estiver disponível para você, clica lá, não custa nada e isso faz uma diferença enorme pra gente. Agora vamos entender como a China conseguiu enganar o mundo inteiro enquanto se transformava na maior potência tecnológica do planeta. Para entender a magnitude do que aconteceu, primeiro você precisa entender onde a China estava em 2015. Imagine um país que produz tudo, mas não domina absolutamente nada. Esse era o retrato da China quando o primeiro-ministro chinês apresentou o Made in China 2025. O plano era bem ambicioso e envolvia 260 objetivos abrangendo 10 setores chaves da tecnologia: robótica, inteligência artificial, biotecnologia, energia limpa, áreas que definiriam o futuro da humanidade. Mas aqui está um detalhe que poucos prestaram atenção. Essa era apenas o primeiro passo de um plano muito maior. A estratégia tinha 3 fases distintas que fariam qualquer estrategista militar ter inveja. A primeira fase era até 2025, recuperação de setores-chave. A segunda fase era até 2035, que seria a paridade com líderes industriais globais. E a terceira era até 2049, liderança mundial absoluta com total independência da cadeia de suprimentos. Era literalmente um plano centenário para a dominação tecnológica global. Mas poucos no Ocidente levaram isso realmente a sério. Por quê? Porque quando você ouve Made in China, ainda pensa em produtos baratos e de baixa qualidade. Embora parecesse que o mundo estava cheio de produtos chineses, um olhar mais atento revelava que muitas coisas disponíveis na própria China eram feitas em outros lugares. Agora pensa nisso, em 2015 cerca de 60 a 70% dos carros nas estradas chinesas eram fabricados por montadoras estrangeiras. A maioria dos aviões nos céus eram Boeing e Airbus, e as fábricas chinesas que produziam para o mundo inteiro usavam máquinas importadas. Até os bancos de dados dos bancos chineses dependiam de corporações multinacionais. A China era uma gigante com pés de barro, grande, mas não forte. Foi exatamente isso que fizeram com que eles decidissem mudar tudo. Conforme a China mudou a manufatura de baixo custo para semicondutores e inteligência artificial, algo mudou no Ocidente. Os líderes começaram a perceber que não era apenas sobre fábricas, era sobre poder. O atual presidente americano Donald Trump foi o primeiro a reagir. Lá em 2018, ele desencadeou uma guerra comercial que ressoa até hoje. Tarifas, sanções, investigações. Os Estados Unidos mira especificamente no Made in China 2025, vendo como uma ameaça existencial a liderança americana no mundo. O ex-presidente Biden intensificou ainda mais essa pressão, pois em 2021 impôs uma proibição de exportação de chips avançados para a China. Era como cortar o oxigênio de um mergulhador.
Ou pelo menos era isso que eles pensavam. E após a guerra comercial se intensificar, a China fez algo que nenhum político ocidental esperava. Parou de falar sobre os seus planos publicamente. Às vezes mudava o nome, às vezes mencionava até de outra forma. Começaram a falar sobre cooperação, benefício mútuo e outros termos diplomáticos. Para o mundo, parecia que a China tinha recuado. Mas aqui está a verdade. Os observadores diziam que os esforços de Washington para restringir a indústria tecnológica chinesa teriam o efeito completamente oposto. A guerra comercial não matou o plano. Na verdade, deu à China a motivação perfeita para acelerar tudo. Enquanto o mundo debatia tarifas e sanções, a China estava executando silenciosamente seus planos. Mesmo com acesso a semicondutores severamente limitado, a empresa chinesa DeepSeek chocou o mundo ao criar um modelo de IA mais barato e eficiente. Com isso, a China intensificou a manufatura local dos tipos de máquinas que antes eram importadas. Ao mesmo tempo, fez incursões massivas em mercados emergentes como o Sudeste Asiático e a América Latina, regiões antes dominadas por produtos americanos e europeus. Até eu entendi, mas o quanto desse plano a China realmente já alcançou? Uma investigação em abril de 2024 confirmou que mais de 86% dos objetivos estabelecidos no Made in China já haviam sido cumpridos. A China já alcançou 9 dos 10 objetivos-chave estabelecidos no plano. Em uma década, transformou completamente sua matriz industrial. Os resultados são visíveis por toda parte. A BYD de Shenzhen lidera a indústria de veículos elétricos, ultrapassando a Tesla. A fábrica de veículos elétricos da Xiaomi produz novos carros a cada 76 segundos, com mais de 700 robôs operando 24 horas por dia. Os estaleiros chineses superam as entregas combinadas de Japão e Coreia do Sul. Os três países juntos representam 85% dos navios do mundo. A China também construiu a maior ferrovia de alta velocidade do planeta, com 45 mil quilômetros de extensão. Tá, e como eles conseguiram isso tudo? Não foi através de subsídios diretos como muitos pensam. O segredo foi criar um ecossistema completo. Políticas governamentais que facilitaram investimentos estrangeiros, financiamento estratégico e, principalmente, uma visão de longo prazo que democracias ocidentais têm dificuldade de igualar. Claro que nem tudo são flores. Críticos dos Estados Unidos e Europa afirmaram que setores como a indústria de veículos elétricos da China conseguem absorver perdas pesadas através do apoio governamental, tornando impossível para rivais ocidentais competir em preço. No leste da China, centenas de carros abandonados aguardam para serem sucateados, resultados de subsídios excessivos. Alguns parceiros comerciais menores reclamam sobre produtos baratos chineses inundando seus mercados. A China ainda enfrenta desafios significativos, pois apesar dos investimentos pesados, ainda não conseguem produzir chips avançados. No setor aeroespacial, a construção de constelação de satélites para competir com a Starlink tem sido mais lenta do que o esperado. Mas aqui está o que deveria te preocupar, porque apesar das crescentes pressões externas, a China continua vendo a manufatura como um componente central do seu futuro. Eles agora estão estabelecendo as próximas duas fases do plano. No ano passado, o governo propôs um outro programa ambicioso chamado Novas Forças Produtivas, uma continuação do Made in China 2025, mas dessa vez eles aprenderam a lição. Menos anúncios públicos, mais execução silenciosa. Após as experiências da última década, especialistas dizem que a China se moveram mais cautelosamente para o futuro. E a lição aprendida é clara: anunciar planos ambiciosos publicamente pode provocar reações adversas de competidores globais. O sucesso do Made in China 2025 representa uma das maiores transformações geopolíticas do século XXI. Em apenas uma década, a China se transformou de uma economia dependente de manufatura de baixo custo para uma potência tecnológica que compete diretamente com os Estados Unidos e a Europa. Se a China conseguir executar as outras duas fases do plano, paridade até 2035 e a liderança até 2049, estaremos testemunhando uma mudança fundamental na ordem econômica mundial. E isso vai afetar absolutamente tudo, desde o preço dos produtos que você compra até as tecnologias que você usa no seu dia a dia. Para o Ocidente, a lição é clara: subestimar a capacidade chinesa na execução estratégica de longo prazo foi um erro muito caro. A China provou que pode jogar o jogo geopolítico com uma perspectiva temporal que democracias ocidentais, focadas em seus ciclos eleitorais curtos,
tem dificuldade de igualar. O que torna tudo isso ainda mais impressionante é que a China conseguiu isso enfrentando a maior guerra comercial da história moderna. Ao invés de recuar, usou a pressão externa como combustível para acelerar ainda mais a sua transformação. O jogo mudou e a China está várias jogadas à frente do mundo ocidental. E se você quer entender o futuro que está sendo construído agora, enquanto a maioria ainda nem percebeu, não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.